fazer essa revolução de verdade. A gente tem que mudar a profunda do rei. O mundo vai mudando e aí a gente começa a desenvolver novas tecnologias. Então a gente cria as máquinas. E daqui a pouco, aquele pessoal que tinha ganhado dinheiro no comércio vai começar a poder comprar máquina e ter uma indústria. E aí eles vão tirar esse dinheiro que eles usavam, que eles tinham ganhado no comércio, que eles tinham acumulado, e vão investir nas indústrias. Isso é o que a gente vai chamar de revolução industrial. Novas E tecnologias, era esse novas momento formas de... que veio Charlie Chaplin, tinha os filmes de Charlie Chaplin. A gente não pode colocar tudo junto, porque as coisas elas não são assim, tipo, em um ano aconteceu tudo, é mais Não, eu diluído. sei, foi uma Tá, época. Ele fazia exato. as sátiras das épocas. E aí a gente então tem as fábricas. E aí o que acontece com a burguesia e com o povo mais pobre? O burguês era o dono da fábrica. Ele precisava contratar quem para operar a máquina? O pobre. Exato, sim. E para ele ter mais lucro, ele precisava pagar mais ou menos para o pobre? Menos. Menos. E aí o que acabou acontecendo era que o burguês tinha uma vida boa, ele era dono dos meios de produção, da máquina, da fábrica, da terra, e o pobre continuava lá pobre e sendo submetido a um trabalho assim, cruel. Então você tinha jornadas de trabalho de 16 horas por dia. Você não tinha nenhuma aposentadoria para os idosos, você tinha as crianças trabalhando nas fábricas, você não tinha salário mínimo, então você tinha salários miseráveis, as pessoas mal conseguiam sobreviver com o que elas ganhavam. E isso é muito bem explicitado num filme chamado Germinal. Depois eu ponho nos meus stories. Mas essas condições absolutamente desumanas. E aí, vendo essa desigualdade, e vendo que o povo pobre agora estava sendo oprimido pela burguesia, começam a surgir teorias para tentar solucionar esse problema da desigualdade, buscando uma sociedade mais igual. Na verdade, surgem teorias que são renovadas, porque a gente vai falar das teorias socialistas, que nesse momento são mais utópicas. Então, você não tinha um Eu meio nem de sei chegar. o que é utópicas. Tá bom, beleza. Mas era o socialista. É que o socialismo ele já existe na história desde bem lá atrás. Tipo, Platão tinha ideias socialistas, mas isso não importa pra gente aqui. Mas digo, o que é legal da gente perceber? Vou fazer um apanhadão. Que as ideologias políticas, elas vão surgindo conforme vão surgindo os conflitos. Então, conforme a vida apresenta um problema, as pessoas começam a pensar em como resolver esse problema. Então, quando para a burguesia o problema era o poder ilimitado do rei, e o problema é que eles não tinham poder porque só a nobreza tinha, e só se você nascesse nobre você conseguiria ser nobre, eles começam a pensar, pô, vai catar coquinho. Eu quero uma sociedade que tenha direitos iguais para as pessoas e que o Estado tenha que respeitar os meus direitos. E aí você começa a ter uma teoria liberal, que é uma teoria de, pera lá, o seu poder tem que ser limitado. Você não pode ter um poder absoluto. Tá? Quando a sociedade vai evoluindo e você tem o capital industrial e o burguês explorando o mais pobre, você tem um outro problema. E as pessoas falam, pô, não tá certo. Não é justo que algumas pessoas